Abram as suas Bíblias em Hebreus, no capítulo 4. Nós iremos fazer a leitura da palavra de Deus hoje em Hebreus, capítulo 4. E nós iremos ler os versículos 12 e 13. Então, Hebreus, capítulo 4, versículo 12 e versículo 13. Então, vamos lá. Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. 13. Nada em toda a criação está oculta aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Vamos orar então? Deus Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós nos colocamos, Pai, na sua presença. Pai, fala conosco também agora, Deus, na palavra. O Senhor já tem falado, Deus, através da sua igreja, nos louvores, nas orações. Então, abençoa, Deus, o nosso momento da palavra também, que nós possamos, Deus, ser tocado pelo Senhor, Pai. Nós oramos assim para a tua glória e em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, nós estamos aqui em Hebreus capítulo 4, versículo 12 e 13. E esse é um texto, irmãos, que nos revela. Esse texto de hoje é algo que revela quem nós somos. E revela, de fato, quem você é, quem eu sou. Né? E acaba que tira de nós, tira de mim, de você, aquilo que está mais profundo em nós, dentro do nosso ser, que está escondido. Por isso que a palavra de Deus é viva e eficaz. Então, a grande pergunta é, por que então que a palavra de Deus ela é viva e eficaz? Simples, porque a palavra de Deus nos revela. Ela mostra quem nós somos. E como que ela faz isso? É isso que nós iremos ver hoje. Mas antes da gente entrar nesse texto, é importante entendermos o que o texto todo está dizendo, porque o versículo 12, ele começa falando assim, pois a palavra de Deus. Então aqui tem um pois, um porém, né, um porquê. Então tem algo acontecendo aqui atrás e a gente precisa entender isso, né? Se você ver o versículo 11, um versículo anterior ao que nós lemos, ele vai falar assim, ó, portanto, esforcemo-nos por entrar neste descanso para que ninguém venha a cair, segundo aquele exemplo de desobediência. Ou seja, esforcemo-nos por entrar nesse descanso. Que descanso é esse, irmãos? Que descanso é esse que o autor aos Hebreus está falando? Esse descanso é, sim, Jesus Cristo e a sua palavra. Jesus Cristo e a sua salvação. Jesus Cristo e toda a sua glória. Então a gente precisa entrar nesse descanso. Só que ele fala o seguinte, para que ninguém venha a cair, seguindo o exemplo de quem? Daqueles que foram desobedientes. Aqui eles estão falando de quem? Dos judeus. Essa carta de Hebreus é escrita ao povo, né? Por que ele está falando isso? Para a gente entrar no descanso. Porque os judeus negaram a vinda de Cristo. Negaram tudo, né? Negaram a revelação de Jesus. Inclusive, em Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2, ele vai falar que há muito tempo Deus havia falado de várias maneiras e muitas vezes aos antepassados, né? Ou seja, por meio dos profetas, né? E nestes últimos dias nos falou por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas por meio de quem fez o universo. Ou seja, Jesus Cristo veio e a palavra de Deus, que antes era apenas o Antigo Testamento, agora ela continuou em Cristo Jesus, pois ele é a palavra. Só que os judeus não perceberam. E hoje, irmãos, nós precisamos nos atentar a esse sermão, a palavra de Deus, porque nós queremos sim
E precisamos estar nesse descanso, confiante de que Jesus é o nosso Salvador. Então, em primeiro lugar, eu quero colocar aí na tela para vocês, para ir anotando, e, enfim, o primeiro ponto é que a palavra de Deus ela é viva, né? A palavra aqui, ela quer representar tudo aquilo que sai da boca de Deus. Então, quando a gente fala, não, eu estou lendo aqui a Bíblia, eu estou lendo a palavra de Deus. Quando alguém falar para você palavra de Deus, você precisa entender que essa palavra é de Deus, é algo que sai da boca de Deus, não é qualquer coisa. Então, lá no versículo 12, pois a palavra é viva. Porque a Bíblia, irmão, a Bíblia, ela é um livro vivo. Ele não é um livro qualquer. Por que ele é um livro vivo? Porque Deus, irmãos, fala diretamente conosco. Quando você está lendo a Bíblia, Deus está falando com você. Não é qualquer pessoa que escreveu a Bíblia, foi o próprio Deus. Então, quando a gente fala a palavra de Deus, a gente está falando, olha, Deus que falou isso aqui. Foi Deus que nos deu isso aqui. Então, a palavra de Deus ela é viva. Né? E quando Moisés está no monte, e a Bíblia vai falar que ele recebeu palavras vivas. Então, a Bíblia ela gosta de exaltar isso e nos mostrar que a palavra de Deus é viva. Pedro escreve lá em 1 Pedro capítulo 1, versículo 23, ele escreve o seguinte, vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, que é o quê? Que é viva e permanente. Então, em toda a Bíblia, irmão, nós vamos observar que a palavra de Deus ela é viva. Em toda a Bíblia, nós teremos a certeza de que nós estamos diante de algo que tem poder sobre as nossas vidas, que pode mudar alguma coisa em nós. Né? E, então, nós temos muitos leitores de livros aqui, né, na igreja, e muitos dos leitores, acredito eu, que nunca teve a oportunidade de pegar algo daquilo que ele lia num livro e perguntar para o autor do livro, o que você quis dizer com isso aqui? Quando você falou aquilo lá, o que você quis falar? Me explica. Poucos têm essa oportunidade. Mas nós que temos a palavra viva de Deus, irmãos, nós que temos Deus em nossos corações, o Espírito Santo de Deus em nós temos Deus ao nosso lado. Quando você lê a Bíblia e você não entende, você tem um autor dele, o autor da Bíblia, ao seu lado. Você tem um autor de toda a Escritura com você, te mostrando e te revelando, né, a palavra dele, como ela é bela, como ela é maravilhosa, como ele é um Deus santo, como ele é um Deus perfeito. Então, é um privilégio de poucos ter o autor do livro que lê ao seu lado para que possa lhe explicar, né? E, além da palavra de Deus ser viva, ela é vivificadora. Quando você se achega à palavra de Deus que é viva, ela vai te vivificando. Você vai ficando mais alegre, você vai ficando mais feliz, porque... E não é essa felicidade só de eu me sentir feliz, é uma felicidade que transforma a minha vida, que me dá vida. Vida no sentido que honra a Deus e vida no sentido onde Deus é louvado, onde Deus é glorificado, onde os propósitos de Deus aqui na terra são realizados, onde os propósitos de Deus, através da sua igreja, usando o pastor, usando o ministério de louvor, usando, né, o pastor gosta de falar, mas até a faxineira, quando a palavra de Deus chega em nós, ela faz aquilo que nós estamos fazendo no reino de Deus ser cheio de vida, ser cheio de amor, ser cheio de glória de Deus, ser cheio de presença de Deus. E em segundo lugar, a palavra de Deus, ela é eficaz. Né? Deixa eu colocar aqui na telinha. Em segundo lugar, a palavra de Deus é eficaz. A palavra de Deus é viva e ela é eficaz. Eficaz aqui é mais ou menos a mesma coisa que dizer que a palavra de Deus é útil. A palavra de Deus, ela é útil, irmãos. Ela é eficaz, ela é algo certeiro. Ela é algo que não tem variação. Ela é útil. Nós, principalmente eu, né, como pregador, eu tenho que me esforçar bastante para
estragar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, por si só, ela é útil. A palavra de Deus, por si só, ao falar aos irmãos, ela vai edificar vocês. Só que eu, pregador, eu preciso me esforçar bastante, né? Colocar o Minotauro na tela, fazer alguma coisa para me estragar a palavra de Deus, porque ela é útil, irmãos. Ela é eficaz. Né? O pastor João deve estar rindo na hora dessa aí, mas eu preciso, né? Eu, como pregador, eu tenho que estragar a palavra de Deus. Né? Então, assim, quando nós, pregadores, chegamos com a palavra, o que a gente precisa fazer é entregar a palavra para vocês, sem atrapalhar a palavra, porque ela é útil, ela é eficaz, ela que vai fazer, não é eu. Né? E às vezes a gente coloca o Minotauro lá no slide. Às vezes você quer mostrar coisa que não precisa, que não vai edificar, pois a palavra de Deus é que edifica. É a palavra de Deus que é útil. E o C.S. Lewis, né, um dos escritores aí muito conhecido, ele diz o seguinte, ó, ninguém tem que defender a Bíblia. Porque ninguém, ele fala, ninguém precisa defender um leão. Porque um leão, por si só, ele dá conta de garantir a sua no seu habitat. Então a gente não precisa, né, de acordo com o C.S. Lewis, defender a Bíblia. A Bíblia ela é útil, ela é eficaz, ela é poderosa. E também peguei aqui Isaías capítulo 66, versículo 11, que fala assim, ó, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não o quê? Voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Ou seja, a palavra de Deus, irmãos, ela não volta vazia. Quando Deus fala, e quando Deus veio aqui e falou, como o autor aos Hebreus falou que Deus havia falado através dos seus profetas, e agora ele veio e falou através de Jesus Cristo. Você pode ter certeza, a palavra que Jesus trouxe, o evangelho de Jesus, ele é poderoso, ele é eficaz. Por isso que nós somos crentes, né, irmãos? Porque é Jesus que trouxe essa palavra viva para nós, que vai nos vivificar. Então, quando Deus fala, irmãos, ele nos transforma. Quando Deus abre a boca dele para falar alguma coisa, nada volta vazio. E quando nós nos levantamos e tiramos esse momento aqui do culto para ouvir a palavra de Deus, eu não acredito que ela vai voltar vazia, não. Porque a palavra de Deus nos transforma. A palavra de Deus, irmãos, ela é eficaz. E, acompanhando aqui, eu quero chegar logo a esse ponto, que é o ponto que me deixa mais à vontade, é o terceiro ponto, é que a palavra de Deus ela é afiada. Né? Você vai ver o texto aí, portanto, aqui, ó, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada do que qualquer espada, né? Irmão, vou falar uma coisa para você. A palavra de Deus ela é afiada. A palavra de Deus, irmãos, ela corta. A palavra de Deus nas nossas vidas, ela tem que cortar. Cortar quem? Cortar eu. Cortar o meu coração. Cortar tudo em mim. Eu não sei o que está escondido na sua vida, irmão, mas eu sei o que está escondido na minha. Então, quando eu me achego na palavra de Deus, essa palavra que é viva, que é eficaz, que é afiada, eu tenho que deixar essa palavra me cortar. Eu tenho que deixar essa palavra entrar em mim e me cortar do jeito que Deus quer cortar. Só que tem pessoas que são crentes, vão para a igreja, são dizimistas fiéis, estão nos cultos, mas não deixa a palavra de Deus cortar. Rejeita a palavra de Deus, rejeita a repreensão de Deus, rejeita Deus tentando fazer uma obra incrível na sua vida. Pois é o Espírito Santo de Deus é quem maneja essa palavra, irmãos. É o Espírito Santo que pega essa espada que é afiada e nos corta. E eu te falo, irmãos, com toda certeza, nós precisamos ser cortados pela palavra de Deus, porque nós, por nós mesmos, nós não somos bons. É a palavra de Deus que é afiada e que nos corta, e que vem e acha em nós, lá no fundo, onde você e eu escondemos os nossos pecados, escondemos as nossas falhas, escondemos tudo aquilo que achamos que nós estamos escondendo, e Deus vem e corta. Então, nessa noite eu já falo para você, irmãos, deixa Deus cortar. Abra o seu coração, abre o que tem que abrir, o caminho para Deus, e deixa Deus cortar a sua vida. Deixa a espada de Deus, que é afiada,
que é útil, que é eficaz, é a única palavra que realmente tem valor nesse mundo, deixa ela te cortar. E o que você acha que Deus precisa cortar em você nessa noite? O que será que é? Eu não sei, irmãos. Eu não sei. Eu sei que o Espírito Santo de Deus que está em nós, ele nos conduzirá a toda a verdade. Eu sei que é para isso que ele está aqui, para nos conduzir, e ele nos conduz nos cortando todo dia. Ele vem e nos corta. Às vezes a gente pensa também que tem coisas em nossas vidas que não pode ser cortada pela palavra. Tem traumas, existem situações, né? Existem pessoas que são abusadas, né? Existem pessoas que cresceram e foram alguma coisa na infância e não creem que a palavra de Deus ela pode alcançar essa mágoa, essa coisa que está lá no fundo, lá fundo, 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 né? E é engraçado que a palavra de Deus fala que ela é viva e eficaz, né? E mais afiada do que qualquer espada de dois gumes. Ela vai lá, né? E corta, junta e medula. E eu falo para você, irmão, deixa a palavra de Deus te cortar. Ela pode alcançar todos os problemas, todos, porque a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, ela é útil e ela é afiada. E Deus quer cortar você. Resta você, irmãos, entender que ser crente, ser crente, sabe, ir na igreja, é ser cortado por Deus todo dia. Estar no culto, estar ali na adoração de Deus, é para você ser cortado. Não é outra coisa. Então eu digo para você o seguinte, irmãos, vocês precisam... eu lembro, sabe, eu estava estudando e lembrando de quando eu era pequeno na roça, o pastor José e o pastor João devem lembrar também, e eu era pequeno e meu pai e minha mãe, eles matavam um porco. E, né, no momento lá, eles pegavam aquela faca bem afiada e iam cortando, dividindo ali, né, a carne da gordura, enfim, né, e tal, sangava o porco, enfim. Então, nessa noite, irmãos, a gente tem que deixar a lâmina de Deus nos sangrar. Porque a lâmina de Deus que nos sangra é que nos transforma. Às vezes você tá do mesmo jeito que você tá até hoje é porque você não deixa. Você fica resistindo, você fica fugindo. E a quarta coisa que a palavra de Deus faz é que ela divide, né? A palavra de Deus divide. Ela vai lá no fundo. Ela vai lá dentro de nós. Lá onde você acha que ninguém sabe, ninguém viu, ninguém ouviu, naquilo que é mais íntimo. E ela chega lá. Junta a medula, alma e espírito. Ela alcança, irmãos, os nossos pecados mais profundos. Eu creio nessa palavra de Deus. Você crê também? Você crê que hoje a palavra de Deus vai cortar você e que vai doer e que você vai sangrar e que isso não é bom? Ser cortado por Deus, irmão, dói. Às vezes, né, eu me pego lendo a Bíblia e sou cortado por Deus porque Deus vai falar para mim, Fábio, você tá errado. Você tá errado aqui, ó. E dói. Às vezes a gente não gosta de ser, digamos assim, de estar errado. A gente gosta de estar certo. Mas a palavra de Deus, ela vai nos ensinar. E dói, irmãos. Não adianta. Dói. Só que se você não deixar a palavra de Deus alcançar aonde que ela precisa alcançar, não há mudança na sua vida, não há transformação. E o último ponto aqui é que a palavra de Deus, ela julga. E julgar aqui não quer dizer que ela está condenando a gente. Não, a palavra de Deus, ela não condena a gente. É mais no sentido de a palavra de Deus, ela diz se você está certo ou errado. Então, quando a palavra de Deus julga, aqui o texto vai falar que dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga o que? Os pensamentos e intenções do coração. Por ele estar falando isso aqui, ele não está falando de julgar, de condenar. Ele está falando se os seus pensamentos, se a sua mente, o seu coração, se isso que você está fazendo, se está certo ou se está errado. Porque muitas das vezes nós vemos crentes agindo como o pessoal do mundo age. Se pautando na cultura do mundo.
agindo e sendo como as pessoas fazem na escola, na faculdade, enfim, na sociedade. Mas o cristão verdadeiro, legítimo, que deixa ser cortado pela palavra de Deus que é afiada, deixa ser sangrado mesmo, ele se julga pela palavra de Deus. Ele olha para a palavra de Deus e fala: a palavra de Deus que me julga, será que está certo ou está errado? Deixa eu ver aqui na palavra de Deus. Será que está certo? Será que está errado? É assim que a gente deve, irmãos, deixar ser julgado pela palavra de Deus. Não é pelo que o seu amigo vai dizer. É pelo que a palavra de Deus diz. Não é pelo que o mundo diz. É pelo que a palavra de Deus diz. Então nós temos que ir para a palavra de Deus esperando o quê? O juízo de Deus. Uma aprovação de Deus ou uma reprovação. Quando a gente chega na palavra de Deus, a gente está esperando um juízo de Deus acerca disso, de como nós estamos vivendo, de que forma que a gente estamos fazendo as coisas, se está certo ou se está errada. E o Jonathan Edwards, eu até falei errado aqui o nome, mas é Jonathan Edwards, fala que a palavra de Deus é contra nós. Que quando você vai pegar a Bíblia para ler, e por isso muita gente não lê a Bíblia, é porque dói, é porque machuca, a palavra de Deus é contra nós, né? Você vai fazer o devocional do dia, você custa fazer a leitura bíblica. Chega na metade do ano, você já desistiu do Antigo Testamento. Por quê? Eu te entendo, é porque a palavra de Deus vai bater em você. A palavra de Deus vai espancar você, a palavra de Deus vai cortar você. E ela corta, porque é para isso que ela serve, irmão. Ela serve para colocar você no caminho que Deus quer, para te guiar, para te julgar se o que você faz é verdadeiro ou é falso, se é certo ou é errado, né? Então, para terminar, eu só quero dizer aos irmãos que abra o coração e deixe a palavra de Deus nos alcançar, né? A espada de Deus que corta tudo, nos cortar. Vamos sangrar mesmo na palavra de Deus, irmãos, porque naquele dia, eu digo para você, né? Diante de Deus será julgados quem nós somos, as nossas obras e tudo. E como que você quer estar nesse dia? A palavra aqui, eu vou ler para você. Fala assim, ó. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. A palavra aqui, ó, descoberto, no grego, ela traz o sentido de que você está sem roupa, nu. Então, se você chegar naquele dia descoberto, sem deixar Deus cortar você, sem deixar Deus fazer o que ele tem que fazer em você, você estará naquele dia nu. Porque Deus não fez nada na sua vida. E todos os seus pecados, tudo que você fez, será mostrado para todo mundo. Então que Jesus tenha misericórdia de nós, irmãos. Esse é meu pedido e minha oração. É que Deus possa nos cortar e abrir o nosso entendimento para que a gente possa ser cortado por Ele. E eu digo mais para você. Ele vai fazer isso hoje. Será que você vai abrir o coração? Vamos orar então para poder voltar ao pastor José? Deus Pai, em nome de Jesus, eu te dou graças, Pai. Deus, eu sou pecador, Deus, eu sou falho. Deus, mas a sua palavra eu sei, ela corta. E ela alcança, ela vai vir, vai me corrigir, mostrar o caminho. E ela corta, e ela sangra. E é isso que o Senhor quer fazer na minha vida, na vida dos meus irmãos, na vida da igreja, IBNE. O Senhor quer, Deus, nos cortar e nos mostrar e nos ensinar. Pai, nessa noite, venha, Deus, e faça a tua vontade em nossas vidas, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Que seja feita, Deus, a sua vontade, não a nossa, Pai. Que o Senhor possa, Deus, fazer a obra que o Senhor quer fazer em nós. Que o Espírito Santo do Senhor, que segura essa espada, que ele possa fazer essa cirurgia em nós. Essa cirurgia minuciosa em nossas vidas, na nossa alma, lá no nosso espírito. Eu não sei onde que é, mas o Senhor sabe. Vem, Deus, e faça essa obra grandiosa em nossas vidas, Deus. Nós oramos e agradecemos ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém.